Graça e paz a todos. Em continuidade ao estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical sobre o livro de Apocalipse, da editora Cristã Evangélica, hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, que tem por tema Filadélfia, a Igreja Missionária. E o texto básico encontra-se em Apocalipse 3, versículos 7 ao 13, que estaremos lendo no decorrer do estudo. A carta à igreja em Filadélfia nos convida a considerar se a nossa igreja está cumprindo a sua missão e aproveitando as portas abertas oferecidas por Deus. Assim sendo, a lição em pauta tem como alvo nos fazer refletir sobre as portas que Deus está abrindo para a igreja e se estamos nos dispondo a servir a Deus em espírito e em verdade, diante das portas que Ele tem aberto. Jesus envia carta às 7 igrejas da Ásia. Para 2 igrejas, Jesus só tinha elogios, Esmirna e Filadélfia. Para 4 igrejas, Jesus tinha elogios e tinha críticas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E para uma igreja, Jesus só tinha críticas, Laodiceia. Essa igreja nós veremos na próxima lição. Nestas cartas, Jesus revela que ele não vê a igreja com os mesmos critérios que nós vemos. As igrejas nem sempre são o que aparentam ser, se não vejamos. Éfeso era uma igreja ortodoxa, mas sem amor. Esmirna era uma igreja pobre diante dos olhos dos homens, mas era uma igreja rica aos olhos de Jesus Cristo. Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás, mas Antipas estava pronto a morrer como um mártir por amor a Cristo. Tiatira, a igreja se torna mundana como a cidade, mas uns poucos crentes fiéis permaneceram firmes no caminho. Sardes tem fama de uma igreja viva, mas aos olhos de Cristo ela está morta. Filadélfia tem pouca força aos olhos do mundo, mas é uma igreja fiel diante de quem Jesus colocou uma porta aberta. Laodiceia considera-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo é pobre, cega e nua. Assim sendo, podemos concluir que Cristo aprova a igreja que não tolera o ímpio no seu meio, como parte dela. Cristo aprova a igreja que averigua a vida, a doutrina e declarações dos líderes cristãos, que persevera na fé, no testemunho, no serviço e no sofrimento da causa de Cristo. Cristo aprova a igreja que vence o pecado, que não aceita conformar-se com a imoralidade do mundo, assim como o mundanismo dentro dela. Cristo aprova a igreja que guarda e obedece a sua palavra. Outro sim, Cristo reprova a igreja que diminui a sua profunda devoção pessoal a Deus. Ele desaprova a igreja que se desvia da fé bíblica, que tolera dirigentes, mestres ou leigos imorais, corruptos. Cristo desaprova a igreja que se torna espiritualmente morta ou morna e que substitui a verdadeira espiritualidade, isto é, a pureza, a retidão e a sabedoria espiritual por causa de sucesso pessoal e por causa da ganância. Filadélfia era uma igreja fiel, que guardava a palavra de Jesus Cristo e não negava. Os membros tinham suportado a oposição do mundo, resistindo à conformação às tendências malignas das demais igrejas
e perseverando na lealdade a Cristo e na verdade do Evangelho do Novo Testamento. O Evangelho, isto é, a mensagem original de Cristo e dos apóstolos, é a autoridade suprema para avaliar o certo ou o errado. Por causa da perseverança deles na fidelidade, Deus promete livrá-los da hora da provação. A mensagem de Cristo às 7 igrejas locais existentes no oeste da província romana da Ásia Menor é também para a instrução, advertência e edificação dos crentes e igrejas da presente era. E o primeiro tópico da nossa lição, o autor, ele nos traz por tema a cidade de Filadélfia. Filadélfia, a atual Alaşehir, na Turquia, era a mais jovem das 7 cidades às quais João escreveu. Ela foi fundada algum tempo depois de 189 a.C. por Eumenes II, rei de Pérgamo. O nome Filadelfos significa amor fraternal e se refere ao seu irmão Átalo Filadelfo, assim chamado por causa do seu amor e lealdade ao irmão mais velho. Ele deu seu nome à cidade que se tornou famosa como a cidade do amor fraterno e se orgulhava de suas origens. Filadélfia ficava a cerca de 50 quilômetros a sudeste de Sardes, na principal rota comercial que partia de Esmirna e seguia pela costa na direção leste, tendo um acesso estratégico aos países de Mícia, Lídia e Frígia. Ela se localizava também na mais importante rodovia postal romana chamada Estrada Postal Imperial, que começava em Troade e passava por Pérgamo, Sardes e então por Filadélfia, a leste. Portanto, a cidade era ideal para o comércio e era chamada a Porta do Oriente. Também era chamada de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos deuses. Um problema sério que a cidade enfrentava era a sua localização numa região propensa a terremotos. Embora os vulcões ativos fertilizassem o solo, os terremotos tornavam difícil a vida naquela cidade. O terremoto que devastou Sardes em 17 d.C. fez o mesmo com Filadélfia, e ao que tudo indica, houve abalos posteriores por algum tempo, o que levou grande parte da população a viver fora da cidade e a trabalhar na agricultura. Embora Sardes tenha sido mais afetada, Filadélfia ficava mais próxima ao epicentro e sofreu os efeitos durante um período muito longo. A religião de Filadélfia era semelhante à de várias outras cidades, uma mistura sincrética de práticas religiosas. Por ser uma região produtora de uvas, Dionísio, deus grego do vinho, era reverenciado ali. Divindades pagãs e o imperador também eram cultuados na cidade. Não se tem um registro sobre a origem da igreja em Filadélfia, podendo ter sido fruto das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Os cristãos da cidade sofriam as mesmas perseguições e martírios que os demais, em especial dos judeus e suas seitas. O fato de a igreja de Filadélfia estar incluída entre as 7 cartas de Apocalipse revela sua importância tanto para o mundo da igreja primitiva quanto para a nossa geração. E o segundo tópico, o autor, ele traz por tema o título de Cristo. Apocalipse 3, versículo 7, nos diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Como em todas as outras, esta carta é enviada ao anjo guardião da igreja para acrescentar ênfase escatológica à sua mensagem e para lembrar a seus membros
a seriedade da palavra de Deus. Filadélfia e Esmirna são as únicas igrejas que não recebem repreensão. E é interessante que ambas estavam sob forte ameaça de uma presença judaica poderosa em ambas as cidades. Portanto, os nomes de Cristo escolhidos aqui refletem tal situação e reasseguram aos cristãos ameaçados de Filadélfia que o Messias está, de fato, do lado deles e não do lado da sinagoga de Satanás. E o primeiro subtópico que o autor nos traz tem por tema aquele que é santo. Deus é frequentemente chamado o Santo no Antigo Testamento. Em Isaías 1, versículo 4, a palavra de Deus nos diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Temos também o título santo, que faz referência a Deus Cristo como separado deste mundo e o único digno de adoração, o único digno de todo louvor, honra e glória. Em outras passagens do Apocalipse, o santo é um título de Deus. Apocalipse 4, versículo 8 nos diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Em Apocalipse 6, versículo 10 nos diz: clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Cristo é santo em seu caráter. Cristo é santo em suas obras. Cristo é santo em seus propósitos. Jesus possui santidade absoluta e inigualável. Ele não é a sombra da verdade, ele é a sua essência. Ele é Deus confiável, real, em contraste com os que mentem. Ele não é uma cópia de Deus, ele é o Deus verdadeiro. Ele é o eu sou. E o segundo tópico que o autor nos traz vai falar sobre aquele que é verdadeiro. Alguns estudiosos creem que o termo significa genuíno e é usado para refutar as reivindicações dos judeus hostis que dizem que Jesus é um falso Messias, ou para mostrar que Jesus é verdadeiro em contraste com os judeus mentirosos, manipuladores. A palavra verdadeiro ou genuíno tem dois significados diferentes. No contexto grego, a palavra significa o que é real e corresponde à realidade. Mas no contexto hebraico, ela significa o que é fiel e confiável. No Antigo Testamento, Deus é o que mantém para sempre a sua fidelidade. Isto é, podemos confiar sempre que Ele cumprirá as suas promessas. Salmos 146, versículo 6 nos diz: o que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. Louvado seja Deus. Cristo é tanto Messias verdadeiro como fiel. No contexto desses cristãos perseguidos, e no nosso contexto hoje, isso significa que se pode confiar em Cristo como o vindicador de nossas tribulações e como o galardoador dos sofrimentos. Louvado seja Deus. E o terceiro subtópico, o autor traz por tema o que tem a chave de Davi. É uma linguagem figurada, proveniente de Isaías 22, versículo 22, em que o Senhor ordena que Eliaquim substitua Sebna como o principal administrador da casa de Ezequias e que seja dado a ele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. No texto de Isaías,
A chave indicava o acesso ao rei e ao seu palácio. Nesse contexto de Apocalipse 3, versículo 7, a expressão apresenta Jesus como o Messias davídico, que controla a entrada do reino de Deus, a Nova Jerusalém. A chave de Davi se refere ao reino messiânico, onde Jesus, e só Ele, tem a chave do reino de Deus. Jesus Cristo é o único que pode dar acesso à presença de Deus e à vida eterna. E o quarto subtópico, o autor traz por tema o que abre e ninguém pode fechar. Os judeus, que consideravam-se os detentores da verdade, de uma falsa verdade, excluíram os crentes das sinagogas, mas Cristo excluirá esses judeus do reino eterno de Deus. Sua decisão será definitiva. Quando ele abre a Nova Jerusalém para os gentios, ninguém pode mudar essa decisão. Quando ele fecha a porta para os judeus que não o reconhecem como único suficiente Salvador, essa decisão também não pode ser alterada. Embora a igreja tenha sido excluída da sinagoga pelos judeus, Cristo tem as chaves para o reino eterno. Quando ele abre a porta, ninguém pode fechar. E quando ele fecha uma porta, ninguém pode abri-la. E o terceiro tópico, o autor nos traz por tema o elogio de Cristo. Apocalipse 3, versículo 8, nos diz a palavra de Deus: Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Na frase conheço as tuas obras, o Senhor fala do relacionamento proprietário entre ele e a sua igreja. A vida da igreja, bem como as suas obras, é conhecida primeiramente por Deus, antes de ser visível aos outros e ao mundo. Cristo, uma vez mais, destaca que eles estão fazendo correto. Assim como em Esmirna, há apenas aprovação aqui. A igreja era correta diante do Senhor e precisava de encorajamento e não de reprimenda. A igreja de Filadélfia era tão rica em suas obras que ela agradava ao Senhor. Mesmo tendo pouca influência e sendo pequena, ela só mereceu elogios e nenhuma crítica do Senhor Deus. Como igreja do Senhor e seus servos, precisamos nos lembrar que Ele nos conhece. Ele nos conhece como somos e conhece as nossas obras. Precisamos ouvir a sua voz dizendo: conheço as tuas obras. Não como um juiz carrasco, pronto para condenar, mas como um Deus a quem devemos servir e adorar em todo o tempo. Servir em espírito e em verdade, em todo o tempo. E o quarto tópico, o autor tem por tema a porta aberta. Apocalipse 3, versículo 8 nos diz: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa frase ela pode ser interpretada de duas maneiras, partindo do contexto de que Cristo tem autoridade absoluta para abrir a porta no reino de Deus. Isto pode ser uma promessa de que a igreja de Cristo, tem entrada garantida no reino de Deus escatológico, apesar do conflito óbvio travado com os judeus. Mas esse conflito é temporal. E a palavra diz que ele tem a chave, a qual ninguém pode fechar, ninguém pode impedir a igreja de assumir o seu lugar no reino de Deus. No Novo Testamento, no entanto, a ideia de porta aberta aparece diversas vezes para indicar uma porta de oportunidade, principalmente para a pregação do Evangelho. Muitos estudiosos interpretam a expressão como uma referência à oportunidade missionária, correspondente ao uso
que Paulo faz de porta aberta aos gentios e a situação de Filadélfia como a de uma cidade missionária. Ainda que eles fossem uma pequena igreja, eram fiéis e perseveravam. Paulo, em 2 Coríntios 2,12, nos diz o seguinte sobre essa oportunidade missionária. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Porta aberta. Esse conceito precisa ser bem entendido. O que tornava a igreja de Filadélfia uma igreja de porta aberta, ou seja, uma igreja missionária, era a autoridade de Jesus Cristo e ponto. Jesus é aquele que detém a chave de Davi, quem coloca diante da igreja a oportunidade para proclamar e testemunhar a fé. Não são as boas credenciais da igreja que conquistam pessoas para o reino de Deus, mas a presença e a autoridade de Jesus Cristo no meio da sua igreja. Jesus Cristo, quem abre a porta, e somente Ele. É importante destacar que os judeus de Filadélfia eram agressivos em sua hostilidade em relação à igreja e diziam que somente eles, o povo de Israel, tinham acesso à porta do reino de Deus. Mas Cristo assegura à sua igreja que os judeus não terão sucesso em seu propósito de fechar a porta do reino de Deus para a igreja. A afirmação de Jesus que ninguém pode fechar encontra correspondência em Mateus 16, versículo 18, texto em que Jesus afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O pastor Hernandes Dias Lopes faz referência em seu livro sobre Apocalipse, dizendo o seguinte sobre a igreja de Filadélfia. A igreja tinha pouca força, talvez por ser pequena, talvez por ser formada por crentes pobres e escravos, talvez por não ter influência política e social na cidade. A igreja era pequena em tamanho e em força, mas grande em poder e fidelidade. Sardes tinha nome e tinha fama, mas não tinha vida no altar. Filadélfia não tinha fama, mas tinha vida e poder, pois o seu alicerce estava construído na rocha, Cristo Jesus. A igreja tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta que ninguém pode fechar. A igreja é fraca, mas o seu Deus, o nosso Deus, Ele é onipotente. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente em todo o tempo. Louvado seja Deus. E o quinto tópico, o autor, ele traz por tema a repreensão de Cristo. Jesus, ele não faz nenhuma repreensão à igreja em Filadélfia. Ao dizer, tem pouca força, Jesus não está repreendendo, acusando ou desmerecendo a igreja. Pode ser uma referência ao número de fiéis, sendo uma igreja pequena. A limitação de sua força não descredenciou a igreja para o seu ministério e nem impediu de ter a sua fidelidade e obediência reconhecidas pelo Senhor, o que nos indica seus critérios de igreja forte. E o sexto tópico, o autor, ele traz por tema a exortação e a promessa de Cristo. Em Apocalipse 3, no versículo 9, a palavra de Deus nos diz: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amo. Louvado seja Deus. Os falsos judeus são chamados por Jesus de sinagoga de Satanás, uma metáfora marcante
dirigida contra os judeus incrédulos e hostis. Perseguiram os cristãos, mas reconheceriam no tempo futuro que a igreja em Filadélfia era fiel ao Senhor e amada por Ele. Esse tempo futuro não é explícito, se seria em reconhecimento ainda no primeiro século, mas com toda certeza se aplica ao reconhecimento final, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Filipenses 2, versículo 10 e 11. A descrição dos judeus como sinagoga de Satanás recria a metáfora de Apocalipse 2:9, firmando a relação com a igreja de Esmirna. De fato, a linguagem intencionalmente recria Apocalipse 2:9, pois é seguida praticamente de uma citação desse versículo, aos que se dizem judeus e não são. Acrescentando o comentário, mas mentem. A questão é exatamente a mesma. Esses judeus alegam ser povo de Deus, porém, visto que eles têm rejeitado o Messias e perseguido seu povo, ou seja, a Igreja de Cristo, eles mentem. Está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 4, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Esses judeus, esses que rejeitam o Messias, não são seu povo verdadeiro. Ao contrário, pertencem a Satanás. Em João 8:44, nos diz a palavra de Deus, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Como Paulo afirmou em Romanos, capítulo 2, do versículo 28 ao 29, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem é circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas segundo Deus. Esses judeus falsos serão levados a reconhecer o seu erro. A passagem alude a Isaías 60, versículo 14, que nos diz, os filhos dos que te oprimiram também virão a ti com reverências, e todos os que te desprezaram se prostrarão junto às palmas dos teus pés. No versículo 10 de Apocalipse 3, diz, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Jesus promete a essa igreja o livramento das tribulações futuras. À luz da sua fidelidade a Cristo, os cristãos recebem dele uma promessa decisiva. Essa promessa é em decorrência da obediência e da perseverança dos cristãos em Filadélfia. É certo que a hora das provações chegará sobre o mundo inteiro. Tal provação deve referir-se ao tempo da tribulação, o período de 7 anos descritos no Apocalipse, caracterizando o derramamento da ira divina em castigos, que são expressos como selos, trombetas e taças. Vale ressaltar que estes assuntos, que incluem o período da tribulação, da parousia, o arrebatamento da igreja e do milênio, serão estudados detalhadamente em aulas futuras. Deste modo, é importante ressaltar para você, aluno da Escola Bíblica Dominical, que participe de todas as aulas para facilitar o entendimento sobre todo o livro de Apocalipse. E voltando para a nossa aula, a igreja, ela deve estar preparada por meio da perseverança em obedecer a Jesus. Ele promete, venho sem demora.
lembrando que a sua vinda se aproxima a cada dia. E dentro do versículo que nós já lemos tem a frase: conserva o que tens. Revela que apesar dos elogios recebidos, a igreja em Filadélfia ainda tinha sua parte a cumprir. Era preciso conservar o que tinha, continuar firme no Senhor e perseverar na fé em meio às lutas e às tribulações. A ênfase está no esforço contínuo, tempo presente, necessário para manter a caminhada com Cristo. O que tens, com certeza, é a porta aberta que ninguém pode fechar, ou seja, sua cidadania no reino de Deus, bem como a vindicação futura prometida e a proteção de Deus. Se não, vejamos os versículos 10 e 12. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Cristo exorta os cristãos a perseverarem no amor, na fé e no serviço fiel. É importante notar que por meio de um comportamento impróprio pode-se perder a coroa, que foi previamente conquistada. Em 2 João 8,9 nos diz: acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com um esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Essa coroa indica a autoridade real dada aos vitoriosos, co-herdeiros de Jesus Cristo. Em Romanos 8,17 nos diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O versículo 11 nos diz: eis que venho sem demora. É só mais um pouco e chegará o dia da recompensa. A herança que Ele preparou para nós é gloriosa. Cristo virá em breve. Precisamos guardar o que temos. Precisamos proclamar o que já possuímos. A coroa aqui não é a salvação, mas é o privilégio de aproveitarmos as oportunidades de Deus na proclamação do Evangelho. A promessa ao vencedor conclui as promessas para a igreja de Filadélfia e é dupla. É uma nova segurança e um novo nome. Primeiro, Cristo fará dos vencedores uma coluna no templo do meu Deus. Em Gálatas 2,9 nos diz: os líderes apostólicos são chamados de coluna. E em 1 Timóteo 3,15 é a igreja a coluna e alicerce da verdade. A ideia lá e aqui é de firmeza e estabilidade. Devemos lembrar que tanto a cidade, por causa dos terremotos, quanto a igreja, por causa das perseguições, nunca haviam sentido segurança e estabilidade, de modo que essa promessa deve ter sido muito bem-vinda. Todavia, na Nova Jerusalém não haverá necessidade de um templo, pois a própria cidade será um lugar santíssimo, pois o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o co-herdeiro. Apocalipse 21:22. Não há contradição entre Apocalipse 21:22 e Apocalipse 3:12, pois a coluna no templo aqui é uma metáfora para o lugar permanente que o crente terá no reino eterno de Deus. A segunda promessa é o novo nome,
escrito no crente. Ter o nome do meu Deus significa pertencer a Ele, ter a sua essência e ser seu filho. Portanto, a expressão fala da cidadania do novo reino de Deus. O novo nome de Jesus não é explicado. Em Filipenses 2,9, ele recebe o nome que está acima de qualquer outro nome. Em Apocalipse 19,12, o Cristo que retorna tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. E o versículo 13 conclui dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como em todas as cartas, esse chamado é colocado no final para aplicar todos os comentários diretamente ao leitor. Não somente a igreja de Filadélfia, como também todas as igrejas de todas as épocas que compartilham da mesma situação que elas precisam ouvir e obedecer às promessas e advertências da carta. O Espírito chama diretamente todos os leitores a responderem a esta mensagem importante. Todavia, depende deles. Depende de cada pessoa. O Espírito fala, mas eles devem ter ouvidos para ouvir. É verdade que essa igreja não tinha deficiência alguma, porém, isso não garantia sua fidelidade futura. Seus membros ainda podiam perder as suas coroas, e à luz desse fato precisavam conservar o que tinham. O caminho para isso era continuar a prestar atenção na presente mensagem do Espírito. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E caminhando para a nossa conclusão, aprendemos nesta lição que Jesus Cristo tem em suas mãos toda a autoridade. Jesus, ele não tem apenas as chaves da morte e do inferno, como já vimos em Apocalipse 1,8, mas Jesus Cristo tem também a chave de Davi, a chave da salvação. Se a porta é o símbolo da oportunidade da igreja, a chave é o símbolo da autoridade de Cristo. Ninguém, senão Jesus, pode abrir a porta da salvação. A chave está nas mãos de Jesus Cristo e não nas mãos de Pedro, como muitos dizem. Jesus, na verdade, disse a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, em Mateus 16:19. E Pedro as usou por algum tempo por meio da evangelização. Foi por meio de sua pregação que os primeiros judeus foram convertidos no Pentecoste. Atos 2. Foi mediante a imposição de suas mãos e das mãos de João que o Espírito Santo fez o seu mover no meio dos crentes samaritanos. Atos 8. Foi através do seu ministério que Cornélio e sua casa, os primeiros gentios, foram salvos. Atos 10. Pedro contribuiu através da evangelização para a entrada nos céus dos primeiros judeus, dos primeiros samaritanos e dos primeiros gentios. Mas as chaves estão nas mãos de Jesus Cristo. A porta da salvação foi e está aberta. Todo aquele que se arrepende e crê em Jesus Cristo pode entrar pela porta. Portanto, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A porta da salvação está aberta. E se você, que ainda não teve um encontro genuíno, um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, este pode ser o momento da sua entrada pela porta. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, nos tempos de refrigério pela presença do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você, o Espírito Santo de Deus, fala ao seu coração. Saiba que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha vida eterna. A porta da salvação está aberta. Todo aquele que se arrepende e crê pode entrar através de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus te convida nessa hora a arrepender-se dos pecados e declarar que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Declare e tenha o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que já aceitaram a Cristo e precisam viver um conserto, precisam arrepender-se. A palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas 7, versículo 14 e 15, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. A porta da salvação está aberta e o único caminho é por meio de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Mas um dia essa porta será fechada e haverá juízo sobre toda a terra. Em Ezequiel, capítulo 18, do versículo 30 ao 32, a palavra de Deus nos diz: portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus: tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por que razão? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Convertei-vos, pois, e vivei, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Jesus nos garante que o vencedor, aquele que estiver com o nome escrito no livro da vida, esse será coluna no santuário de Deus e terá a vida eterna na Nova Jerusalém. Portanto, amados, se nos tornarmos peregrinos nessa vida, seguindo o caminho da verdade revelado na Palavra de Deus, se seguirmos e entrarmos pela porta que está aberta, Jesus Cristo, seremos uma coluna inabalável quando Cristo vier nos buscar. Aqui, os terremotos da vida podem nos abalar e por vezes nos abalam, porque nós somos humanos. Por vezes sofremos, por vezes vivemos dias maus, dias de dor, dias difíceis, dias na travessia do luto que só quem atravessa sabe. Mas no céu,
nós estaremos tão firmes e sólidos como a coluna do santuário de Deus. E até lá, tenha certeza de que Cristo está dentro do barco e por mais difíceis que sejam as provações, e por vezes são, por maiores que sejam as ondas contrárias, o mar revolto, Cristo, Ele está conosco dentro do barco. Ele está dentro do barco com todo aquele que o aceita como único e suficiente Salvador. E nós vivemos a paz que excede todo o entendimento em meio ao mar revolto, porque sabemos que Ele está conosco dentro do barco. E a carta termina com a visão da vida na Jerusalém celestial. Deus será adorado e o pertencimento a cada cristão nesse reino jamais será tirado, irmãos. Que possamos depositar em Cristo a nossa fé, a nossa esperança e a certeza de que com Ele estaremos na Nova Jerusalém. Mas é preciso passar pela porta, aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a cada um visitante que tem participado das aulas. E eu finalizo repetindo o último versículo do nosso estudo de hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz e ministra aos nossos corações. Que Deus nos abençoe e nos conceda um dia de paz na sua doce e preciosa presença. Até o próximo estudo.